Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro e único episódio do podcast Pedagogando. Hoje temos um bate-papo com Gláucia Marques e você vai acompanhar uma conversa cheia de reflexões sobre a prática pedagógica. Mas, antes de começarmos, você deve estar se perguntando: de onde surgiu esse podcast? De um episódio só? A ideia nasceu como parte de uma avaliação na disciplina de didática ministrada pela nossa querida professora Andréa Teixeira Ramos, no curso de Pedagogia da UFES. Agora nós vamos fazer a nossa autodescrição. Para começar por mim, eu me chamo Débora, tenho 20 anos, sou uma mulher branca, tenho uma altura média, tenho 1,68 m, tenho cabelos lisos. Estou vestindo uma blusa da universidade, ela é verde, e estou com um short que pega um pouco abaixo do meu joelho. Estou de sandália também. Olá, eu sou a Daniela, eu participo desse trabalho, eu tenho 20 anos, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo ondulado, castanho, tenho 1,60 m de altura e agora eu estou usando um vestido um pouquinho acima do joelho, de cor preta. Oi, meu nome é Priscila, a cor da minha pele é branca, tenho olhos verdes e cabelo castanho claro, liso, e estou vestindo blusa azul. E agora eu convido a nossa entrevistada para se autodescrever para os nossos ouvintes. Meu nome é Gláucia, tenho 50 anos, sou de cor pele parda, meus cabelos são longos, liso, grosso, uso óculos, tenho rosto redondo, estou de roupa de macacão, malha, né? E minha voz é firme e sou um pouquinho acima do peso. Maravilha! Agora que já estamos todas muito bem apresentadas, vamos nos situar de onde exatamente estamos. Nós falamos diretamente de um CMEI da Serra. Estamos em uma sala de aula e é daqui mesmo que nós vamos conversar. Então, boa tarde, Gláucia. Você pode falar pra gente um pouco sobre a sua formação? Sou formada em pedagogia, de formação inicial. Tenho especialização na educação de jovens e adultos, especialização em educação de ensino religioso e terminei o mestrado no Prof. EPT, que também é sobre educação profissional com educação de jovens e adultos. Meu mestrado e minha pesquisa foi relacionada ao FIC, Formação Inicial Continuada para os Estudantes da EJA. Ah, ótimo. E quanto tempo de docência você tem? Eu atuo na educação, atuei como professora substituta no Instituto Federal, atuei como coordenadora no centro educacional, numa escola privada, e atualmente, há 14 anos, eu sou servidora pública nos municípios de Vitória e Serra. Então, estou na função de professor, em função coordenadora em Vitória, professora em função assessora pedagógica em Serra. Há quantos anos você leciona? Eu tenho um total de escola, são 14, 15, 16, 18, quase 19 anos. Trabalha em mais de alguma escola? Sim, em 2 municípios diferentes. Há quantos anos você trabalha em uma mesma escola? Em Vitória, eu estou desde 2019 na mesma escola. Em Serra, eu tenho alternado nessa escola que eu estou atualmente. Atuei nela em 2010, voltei em 2015 e agora retornei em 2022. Você pode falar um pouco mais pra gente sobre a sua formação inicial? De pedagogia. Eu sou formada em pedagogia, né? Com uma licenciatura para séries iniciais e gestão escolar. Também na época que a gente teve, já teve a questão da formação com a questão da educação inclusiva, a gente já teve formação com a questão da educação de jovens e adultos, já teve a questão de ter algumas disciplinas voltadas para a questão de políticas públicas. Então isso
me ajudou bastante para ser bastante em prol realmente da escola pública, que é onde eu atuo. Você pode falar um pouco pra gente sobre as limitações, as fragilidades em relação à convivência com os estudantes na sala de aula? Sim, a gente tem observado que uma das coisas bem hoje, atualmente, as famílias têm se dedicado com as questões da precarização do trabalho. Tem se passado muito tempo nos ambientes de trabalho, assim como a gente também, com duas escolas e tal, ou 3, né? E as famílias também têm estado assim. Então, com a precarização do trabalho, da questão do salário, com a reforma trabalhista, a gente tem observado que também as crianças já têm chegado na escola exaustas, cansadas, irritadas. E aí a gente tem observado que isso também tem dificultado o ensino-aprendizado das crianças. Tem aumentado bastante também o número de violência que a gente tem observado. Essa questão de hoje muitas crianças têm sido cuidadas por outros espaços ou por avós, né? Então a gente tem observado muito isso, que tem dificultado muito na escola. As relações das crianças também. Hoje a gente tem muito reduzido, né, os números de filhos, né? E aí as crianças têm chegado à escola, às vezes elas não entendem o que é para dividir. Então hoje as crianças a gente tem observado esse novo âmbito dentro da escola, né? Uma coisa diferente, e que a gente tem trabalhado a educação, a inteligência emocional, que é o foco hoje muito, né? Comunicação não violenta, uma educação para o humano, né? A gente tem voltado nisso até para compreender e auxiliar essas crianças nesse aspecto. Sim, elas têm apresentado um pouco de carência, às vezes, Sim, né? Desse contato. Sobre o interesse dos estudantes, você pode falar alguma coisa pra gente? Sim, a gente tem observado que com o uso da tecnologia, muito uso de tecnologias celulares, televisão, o medo da família, da violência, né? A gente tem observado que as crianças têm ficado muito restritas em espaços confinados, né, dentro de casa. E quando chega na escola, que tem que fazer alguma atividade, seja de pintura, seja de escrita, seja de massinha, elas não conseguem nem interagir e nem se manter focada. Então a gente tem observado que tem sido muito difícil e está tendo um excesso de diagnóstico de educação especial, que muitas das vezes a gente percebe que nem sempre é uma situação voltada de fato para a educação especial. E ao mesmo tempo também a gente observa que existem crianças que precisam ser investigadas e a gente também não está conseguindo médicos, essas coisas assim ainda, para que a família possa ter a assistência a essa criança. Então a gente hoje tem educação inclusiva, que a gente não consegue ter tudo que a gente precisa, porque tem que ter todo esse suporte fora, né? A rede, né, que seria assistência social, psicólogo, médico, tratamento, todas essas coisas para a criança. E as crianças que a gente tem ditas normais, né, a gente também não está dando conta dessas questões, porque diante desse monte de vivência que as famílias a gente quando chega na escola, a gente não consegue com que elas, no pouco tempo, se mantenham focadas no que precisa fazer, que é coisa simples, às vezes uma pintura, às vezes uma massinha, às vezes uma atividade que requer que ela sente numa cadeira, um pouquinho, principalmente o grupo 4 e 5. Certo. A próxima pergunta, ela já foi um pouco respondida, né, na sua última questão, que é sobre a relação dos estudantes com a família. Você pode falar mais alguma coisa sobre? Sim, eu acho que eu já comentei um pouquinho, né, do início, que é sobre, hoje tem mudado esse modelo familiar, né? A criança às vezes está com a avó, às vezes está com o pai, são pais separados, né? São outros modelos familiares. E muitas das vezes, assim, por esse momento que a gente vive do trabalho, né, em função do trabalho, as crianças elas têm tido compensações afetivas com outras questões, ou seja, presente, ou seja, algumas coisas, ou seja, esse tempo, né, que a família às vezes precisa pagar uma babá. Então, esse cuidado familiar está sendo voltado por outro aspecto, né? Então a gente observa que isso tem dificultado as crianças. Às vezes a gente percebe que quando as famílias vêm, a criança tem essas questões que as famílias falam, tá com pirraça, tá com isso. E a gente entende, né, que hoje educar uma criança até para a família colocar um limite nessa criança
Um pai ou a mãe que passa 12, 13 horas fora de casa, na hora que ele chega em casa ele vai querer também dar só o afeto ao filho, ele não quer mais ficar corrigindo, ensinando, ele quer um tempinho ali com a criança também para brincar e não dá conta, não é uma demanda suficiente para ensinar, né? Outras questões que não é o da escola, né? Que eu tô falando de ensino, fora do ensino-aprendizagem. Sim. Você pode falar um pouco agora também sobre o projeto pedagógico da escola? Tanto da escola que você trabalha em Vitória, como a do CMEI da Serra? Em Vitória, a gente já tem o aspecto de ter essa discussão coletivamente, tem alguns períodos que a gente já tem na data do calendário para dialogar sobre o projeto político-pedagógico, né? Que a gente manda para as famílias. Antigamente a gente conseguia fazer essas reuniões muito presenciais. Hoje a gente tem mandado questionário, mandado algumas questões por causa dessa demanda do mundo do trabalho. Na Serra a gente teve essa reformulação esse ano. É uma conquista ainda ser no município de Serra, não é tão assim, né, ainda. A presença, a cultura da família entender da importância da participação, os outros segmentos, né? Entender que isso faz parte de uma gestão democrática. Então a Serra ainda está caminhando em passos bem lentos nesse aspecto da construção. A gente constrói, mas não ainda totalmente de forma como a gente gostaria, as pessoas ainda se expressarem de fato. Você como pedagoga, coordenadora, você articula os planejamentos juntamente com os professores, né? E como tem sido trabalhado as linguagens utilizadas em sala de aula? Ok. No município de Serra, a gente tem os Chromebook, né? Que eles são utilizados pelas professoras, cada uma tem uma vez por semana para trabalhar as questões com as crianças. A gente tem também a televisão na sala de aula, né? A gente tem o recurso do som. A gente tem os próprios celulares, né, do professor, que ele consegue conectar e passar algumas questões. Isso na Prefeitura de Serra. Na Prefeitura de Vitória, a gente já tem alguns projetos, que é o próprio laboratório de informática, que os professores podem estar trabalhando, por exemplo, matemática. Ele planeja com a professora de educação especial e ele tem um agendamento para ele lá trabalhar o projeto dele dentro daquele conteúdo que ele deseja, seja jogos, seja por meio de construção, seja produção de texto. Então ele utiliza o laboratório de informática agendado. Todas as salas de aula também tem televisão lá em Vitória, a gente tem som, tem rádio escola, então a gente tem, a escola que eu atuo tem bastante coisas nesse sentido para promover o ensino-aprendizagem. Sobre ser pedagoga, você pode dizer um pouco para a gente sobre o que tem sido isso para você? Sim. A formação pedagógica, né, a formação de pedagogo, muitas das vezes as pessoas acham que é alguém que vai lidar com a criança aprender, seja da educação infantil, seja ser professora, só que o ser pedagogo, ele é para além de tudo isso, né? Ele vai pensar, é uma ciência que estuda o ensino-aprendizagem. Então, ele não está ligado ao conteúdo que o professor está dando, ele está ligado a como o aluno aprende. Então, como esse aluno aprende, como o ser humano aprende, né? Como as coisas acontecem no aprendizado, então ele te demanda entender como isso, explorar todos os espaços. No caso da educação infantil, a gente pensa da hora que está recebendo essa criança na porta da escola, a merenda, o parquinho, a sala, o guardar a mochila, tudo isso é um ensino-aprendizagem, né? Quando a gente pensa no ensino fundamental 1, fundamental 2, né, a EJA, também todas as questões, como é que nós vamos pensar? Então, ser pedagogo é estar o tempo todo pensando como esse ser humano vai aprender. Conhecer esse ser humano, se ele é um adulto, se ele é da educação de jovens e adultos, ele está de qual trabalho? Primeiro ter essa caracterização, né? E aí a gente utiliza muito na educação infantil a anamnese, seja as crianças da educação especial. Então, o pedagogo, ele atua com essa equipe que ele tem para dispor dele, a secretaria da escola, que ele vai dar uma olhada, a merenda escolar, a pessoa da limpeza,
a pessoa da sala de aula, o estagiário. Então, para ele dar conta de garantir esse ensino-aprendizagem, seja em qual faixa etária da pessoa, ela tem que estar analisando todo o contexto. Ela não pode simplesmente dizer como é que ele aprende, vou dar esse conteúdo ou esse recurso. Ele tem que entender tudo. Então, esse pedagogo, ele está contextualizado no mundo, entender essas questões, então ele tem que estar sempre atento às leis, atento ao que acontece de mudança, para que tudo isso influencie na vida do sujeito, né? Certo. Você pode falar um pouco pra gente sobre a diferença que você vê entre a escola que você trabalha lá em Vitória e a escola daqui da Serra? Tá. No sentido de gestão democrática, a gente percebe que o município de Vitória, mesmo que já esteja regredindo algumas questões, né, mas a gente construiu historicamente essa questão de diálogo, né, de poder sentar, do conselho de escola de fato funcionar, as pessoas terem mais, os pais serem mais questionadores, os pais irem mesmo, já sabem que se tem alguma coisa eles vão ao ministério, eles vão da denúncia, eles vão isso, eles vão à escola, eles conversam, eles sentam para você e falam isso não tá legal. E a gente percebe que aqui na Serra isso ainda é muito melindrado, muito levado para o lado pessoal. As pessoas não conseguem separar o que é uma gestão democrática, o que é o pessoal. Então, assim, eu estou falando de uma situação, eu não estou falando do prefeito, eu estou falando de uma situação, não estou dizendo do gestor, eu estou falando do meu colega, eu não estou falando da pessoa, daquela pessoa, eu estou dizendo daquela situação. E aí a gente tem muito isso, né? Então eu acho que Serra ainda precisa caminhar muito e aprender o que é uma gestão democrática. Gestão democrática a gente já conquistou aqui pelo menos o direito de ter eleição. A gente passou por muitos anos tendo indicação de diretores escolares, né? E agora a gente tem uma conquista de eleição que, mesmo que tenha sido precária nessa última eleição, com muita gente não sendo eleita, impugnadas, essas questões, mas a gente está começando a caminhar nesse sentido. Mas eu acho que aqui está precisando de mudar essa cultura e o conhecimento de fato do que é uma gestão democrática, tanto para os servidores, como para as famílias, para até os próprios profissionais, né? Os próprios gestores que assumem a escola entender o que é uma gestão escolar democrática. Como tem sido a relação entre os profissionais que estão na escola, entre os professores, pedagogos, coordenadores, toda a equipe escolar que você tem trabalhado? Olha só, a gente observa que ainda a gente está caminhando nessa questão de relacionamentos, né, do ser humano entender, separar o que é algo do pessoal do profissional. Sobre a valorização do profissional da educação, você tem algo para falar pra gente? Sim, a gente tem observado que historicamente os profissionais de educação financeiramente, na questão da categoria, a gente ainda não tem conseguido receber em alguns lugares o piso, né, do servidor público. A gente, dentro da precarização dentro do sistema, por exemplo, Vitória, nesse último momento a gente teve a questão dos cortes, né? Se você tira licença médica, você não tem PI, você perde o seu dia do aniversário, você perde, se morre alguém da família, ou seja, que humanidade é essa que a gente chega como ser humano, como trabalhador, que eu não posso ter a dignidade de viver um luto. Eu falo tanto em inteligência emocional, olha que contraditório, eu tenho formação de comunicação não violenta, eu tenho acolhimento, eu tenho essa questão da receptividade e a gente não consegue, no meio disso tudo, nem a gente acolher a gente mesmo. Então a gente precisa estar repensando isso e a gente percebe que a gente vai chegando no momento que essa precarização com o aumento de tantos contratos para desproporcional ao número de efetivo tem levado à precarização cada vez mais do trabalhador. Por quê? Um contratado que vai ficar 2 anos, ele não vai debater uma questão, ele precisa do salário dele ali para viver, né? Então ele tem que sobreviver, né? Hoje a gente estava em Vitória, um professor em pânico, o contrato terminou, ou seja, terminando o ano, o professor tendo crises de ansiedade, né? E isso é uma precarização do trabalho. E aí, ou seja, quando você é efetivo, você consegue questionar, pontuar, fazer uma greve, e a gente não tem mais essa possibilidade. Porque quanto mais eu tenho contratos, menos possibilidades eu tenho de luta de meus direitos. E aí cala-se, qual é o contratado que vai lutar por mim
que perdi o meu direito de, mesmo a licença de acidente de trabalho, ter o meu bônus retirado. Sim. Não tem como. Então, e aqui na Serra a gente também tem essa questão, agora vai ter a reformulação da reforma trabalhista, que em 2019 foi votado pelo presidente Bolsonaro, e que agora o Ministério chegou ao período de que não tem o que fazer. Cada um dos municípios chegaram, era a data até 10 de 2022 estarem com toda a reforma trabalhista dos municípios feita. E aí o Ministério está cobrando, nós estamos em 2024, a Prefeitura da Serra vai fazer. Então a gente perdeu o direito e a gente, tendo a reforma trabalhista, teve vitória, e que isso vai ser o reflexo da nossa aposentadoria, ainda mais na precarização do trabalho. Então a gente está caminhando numa situação que a gente precisa rever, refazer e voltar a ter movimentos de luta em prol do serviço público e da dignidade do professor, seja público ou privado. Sim, isso me lembra também a questão que teve recentemente da greve dos professores lá das instituições, né, federais. O salário dos professores o reajuste, não teve reajuste. Então teve reajuste para várias outras categorias federais, mas para os professores não teve reajuste, né? E isso é um exemplo de desvalorização, né, dos professores. Formação também, por exemplo, o Serra me liberou para a questão do mestrado, Vitória não. Então, ou seja, está na LDB dizendo que a gente tem direito à formação continuada em serviço, com todas as remunerações, só que na prática isso não funciona. Tem essa questão essa desvalorização vinda do próprio governo, da própria instituição, tem da sociedade, tem às vezes dentro, por exemplo, vou citar aqui uma questão que aconteceu quando eu estava lá no IFES. Fui pro IFES e lá tinha um professor mesmo, sabe? Um professor de uma área técnica, né? Engenharia. E ele, quando eu disse que fazia o curso de pedagogia, ele acabou vindo com umas questões falando: mas você sabe quanto você vai ganhar? Nesse sentido. Você tipo assim, você tá num curso que você não vai ganhar bem, né? Meu cardiologista falou pra mim, falou assim, quando eu falei assim, aí eu olhei pra cara dele, ele falou assim: você escolheu uma profissão que é mal remunerada. Eu falei: eu não escolhi uma profissão que é mal remunerada, eu escolhi uma profissão que precarizam ela, e eu posso lutar para que ela tenha igualdade. Então, quando a gente fala, as pessoas, olha como é que é a cultura da precarização do trabalho e das hierarquias. Não, mas um médico, qual a diferença? Porque ele receita uma medicação? Porque ele faz um diagnóstico? Então, assim... Isso acontece muito porque o efeito que vai acontecer na sociedade em decorrência do trabalho do professor e do trabalho do médico, o do médico vai ser de resultado imediato. O do professor é de longo prazo, entendeu? Então eles não veem e o aluno, eu estou formando um ser humano para a sociedade, que vai evitar um funcionário corrupto, que vai evitar um ser humano bandido, que vai evitar um ser humano que não dialoga. Então hoje a gente, inclusive, a gente não tem. Hoje você vê que está tendo a discussão: tem que ter empreendedorismo dentro da escola, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falo: não, a gente tem que ensinar o ser humano a viver em sociedade, a cooperar, a partilhar, porque aí eu destruo esse modelo atual que não me serve. Hoje, eu digo porque eu fiquei de licença 2 anos do tornozelo. Eu estou lá com o meu problema do meu mestrado, eu tenho até dia 31 de dezembro, eu entrego, eu perco o meu mestrado. Isso é muito doloroso para mim. Porque eu estou medicado, eu estou tomando medicamento, você está entendendo a situação? E aí a sociedade não quer saber. É a regra. O cara do coordenador do curso, que é da Exatas, igual você falou, mandou para mim: você já foi muito beneficiado com o curso. Peraí. Eu adoeci. Eu escolhi adoecer. Você está entendendo? A gente prega uma coisa e ao mesmo tempo eles fazem a mesma coisa. Se eu não der conta, eu vou entrar com eles. E esse comentário que ele fez é um dos muitos que ele continuou fazendo. E, tipo assim, no momento eu me senti, assim... Sim, igual meu médico. Diminuída demais, humilhada. O meu médico falou isso pra mim: você escolheu uma profissão que é mais remunerada do mundo. O professor ganha 3.200, né? Olha, 2 lugares é 6.000, né? As pessoas viram... É um olhar materialista. E aí olham pra você e falam: nossa, mas você quer falar o quê? Você tem 2 empregos, até as próprias colegas. Aí olha pra você e fala: você ganha isso por mês? Você é sozinha? Tem gente que é pai de família aqui. Aí, como eu, Gláucia,
vou sentar com um pai e dizer que estão me pagando mal? Olha o que a prefeitura faz. Olha o que o prefeito faz, sai na televisão enquanto lá que botou bônus. O que o pai que vai pagar R$ 1.500 para o professor, o que o pai que ganha R$ 1.500 por mês vai dizer para mim se eu questionar que eu estou ganhando R$ 1.500 de bônus? Você está entendendo a diferença? Que vai parcelar no cartão de. Então, assim, a gente não consegue ter, inclusive, a sociedade por causa da desigualdade social. Então, a gente tem o problema da hierarquia financeira das profissões, que delega o que vai ganhar cada um, e ao mesmo tempo, eu dentro do meu contexto, eu estou aqui em relação aos pais. Meus pais lá de Vitória temos maioria coletores, atendente de loja, faxineira, agente comunitário, agente de saúde, que está num patamar de ganhar R$2.000. E eu, que tem 2 empregos, olha a distância. Olha a distância. E aí, quando a gente vai para um conselho de classe igual hoje, que os professores viram e falam, a família não atende, a família não vem, a família não é presente. Você consegue ser presente na vida dos seus filhos? Uma mãe estava lá com o filho lá na escola, deitado, dormindo no sofá, e foi perto dela. As mães dessas que trabalham, elas podem pegar o filho dela? Quando tem essa questão de dar rede, tem quantas crianças hoje que tem X? E eu falo, pode mandar. Sabe por quê? Porque eu sei a realidade dessas mães. Infelizmente, elas não têm com quem deixar. Tá errado? O sistema não tá bom. Para mim, muito menos para quem é menos do que eu. Então a gente não consegue trazer esse público para lutar comigo, porque como é que eu vou levar um pai para a rua e falar, não, eu estou recebendo mal? Aí o governo vai e bota lá o salário do professor. Aí o pai fala, nossa, eu trabalho o mês todo, ganho R$1.500. Ele está reclamando de lá e vai chegar. Então, assim, a gente bota um sistema capitalista que não tem como você trazer pessoas. É uma luta individual. Os motoristas lutam individualmente, o professor luta individualmente, o bancário luta individualmente, porque a gente tem uma hierarquia de profissão. Sobre a escola de hoje, quais são os avanços e retrocessos que você tem visto claramente na escola atualmente? Como eu já disse anteriormente, a gente vê assim, hoje a gente tem o advento da questão da tecnologia. Na nossa época, minha época, quando eu estudava, por exemplo, era o stencil, era a escrita, eram essas questões. Por outro lado, a gente continua tendo algumas questões que os professores repetem, querem que a criança aprenda do mesmo jeito. Então, assim, a gente tem essa questão de choque cultural e de aprendizagem que a gente vai ter sempre. A gente vai ter sempre esse choque cultural. Por quê? Eu tive a minha formação em uma época e eu estou lecionando em outra época. Por mais que a gente estude, por mais que a gente, igual você está fazendo a sua graduação, vai ter algo de você que vai te lembrar a sua escola, né? A gente tem essa memória da gente, né? Da escola, e a gente traz para a nossa escola algumas questões. E ao mesmo tempo, essa busca enquanto profissional, por isso que eu falo que ser profissional da educação, ser pedagogo, requer da gente um mudar constante, é justamente isso, porque eu posso, alguns pais, a gente viu agora na época da pandemia, um monte de pai postando, eu comprei a cartilha da abelha, não sei o que lá, e alfabetizei meu filho, porque eu fui alfabetizado desse jeito e meu filho também vai. Então, questionando, e a educação, eles têm o hábito, ninguém questiona um médico, mas o professor, eles questionam, se acham no direito de dizer que o professor está alfabetizando errado, que o professor está ensinando errado, que ele aprendeu desse jeito, que o filho dele tem que aprender desse jeito. Então, a gente tem muito essa questão também dentro da escola, que é um repensar nessa questão da família. Por outro lado, quando a gente trabalha em bairros periféricos, a gente percebe que a formação familiar, muitos não têm nem o fundamental, né, o ensino fundamental. E isso também prejudica a aprendizagem da criança, porque a família não consegue nem olhar o que está sendo trabalhado com a criança, ele não dá conta. Na educação infantil consegue alguma coisa, que às vezes a gente manda um livrinho para ler, né, uma história,
para a família participar com a criança, a gente faz alguma coisa quando a gente senta e conversa com a família. Já no ensino fundamental, quando tem que fazer atividade, tem que fazer trabalhos em casa, tem que fazer alguma coisa que a gente evita também, a gente já começa a perceber uma outra demanda. E aí as famílias não dão conta, né? Não tem obrigação também de dar, mas a gente não consegue trabalhar esse hábito de estudo da criança em casa justamente por causa dessas questões, né? E aí a escola que a gente tem hoje, ela é muito desafiadora nesse sentido, porque nós, por exemplo, eu estou com 50 anos, então quando eu nasci não tinha nem celular, então eu passei uma época que tinha celular, que saiu do extenso, que era de copiar no quadro, prova de extenso, depois aí prova datilografada, prova para o computador, para agora eu chegar na inteligência artificial. A gente está num mundo que hoje a inteligência artificial faz tudo. Eu posso ter uma escola nesse mesmo modelo, onde hoje eu posso sentar, pensar e pedir à inteligência artificial que me produza um texto? Que tipo de demanda eu preciso dar para o meu aluno? Então, repensar a escola hoje nesse sentido também é desafio para a gente. Por quê? Eu não consigo, né, conceber. A gente consegue conceber, às vezes, como é que eu mando para o pai e falo, pode pedir seu filho para pedir a inteligência artificial para fazer uma pesquisa, e ele vai ler esse material e tá ok? Ele só tem que dar uma reformulada? Não, o professor também não entende. Então a gente vive num mundo diferenciado nesse aspecto que ainda é muito assim. Então a escola de hoje ela está vivendo novamente um choque, né, de mudança, e aí a gente é um grande desafio ainda hoje nesse sentido. Fala um pouco pra gente sobre o ensino público nos dias de hoje. Ok. Quando a gente pensa na educação pública, a gente está vivendo um momento histórico onde o privado ele tem voltado para a educação de mercado. A gente tem muitos grupos de estudo que é voltado para a questão da formação humana. A gente começou a ter cotas no ensino público, a gente começou a ter educação inclusiva, a gente conseguiu ter educação de PCD. Então a gente está tendo hoje uma geração formada graças a isso. Então a gente tem uma luta do mercado. O mercado quer determinar, ele precisa de mão de obra barata. Se eu tenho pessoas formadas que saíram dessa periferia, que estão nesse espaço público, ele não quer para a população dele, para o filho dele, todas as questões que o pai passou, que o irmão passou. Ele quer uma luta de classe, né? Para poder ter direito a acesso. A gente está vendo, tem estudo aí que fala, hoje a geração tal, GY, sei lá, não quer mais dizer igual no passado. No passado era o quê? Eu vou trabalhar, quando eu me aposentar eu vou descansar. Então a pessoa se matava. Depois chegou a geração que eu preciso trabalhar e preciso estudar. Eu não posso só trabalhar. Agora tem a geração que precisa o quê? Eu tenho que cuidar da saúde mental, da saúde física, do meu lazer, do meu momento, ter o meu autocuidado e trabalhar. Meu trabalho não pode ser meu 100%. E aí e com isso o mercado começa a questionar. Por isso que a gente vê a diferença do público e privado. Você pode observar que dentro das universidades públicas a gente tem uma discussão. Na escola privada é só formação para o mercado. Você pega uma pessoa que fez pedagogia na escola privada e pega uma pessoa que fez pedagogia na escola pública. Na escola pública ela vai questionar, vai defender cotas, vai defender isso, vai entender o que é. No ensino privado ela vai ter acesso só ao documento, à lei, para ela passar numa prova, mas ela não vai estar preparada. Na escola pública das universidades federais, ela vai repensar essa escola desde a educação infantil ao ensino fundamental voltada para a formação humana integral. Na escola privada, se ela fizer uma faculdade ou se ela estudar na escola privada, ela vai ser focada na aprendizagem da alfabetização por si só. Então a gente tem essa questão. E a Prefeitura de Vitória, a gente percebe que o foco dela, PAEBs, é voltada para a formação da alfabetização como o mercado existe da prefeitura, dos privados. Então ela também está paralela. Então o cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. A gente vê São Paulo, vê outros lugares que já estão caminhando para a educação para o mercado. E a gente na Serra, a gente tenta formar o ser humano. Quando a gente vira para vocês e fala, quando eu levo uma criança que bateu, que brigou, que fez isso, que não sabe dividir, é o quê? Eu vou trabalhar esse acolhimento. Se eu tenho uma educação voltada para o mercado,
eu vou pensar nesse sujeito? Se ele não trouxe o brinquedo, o problema dele. Mãe, seu filho não trouxe o brinquedo. Hoje é dia do brinquedo, ele não tem como brincar. Porque eu não estou trabalhando a questão humana, eu estou trabalhando a competitividade de cada um por si. Tem lanche, não tem merenda? Liga para a mãe e fala, seu filho não trouxe merenda, posso liberar a cantina? Você manda um pix? Seu filho está com fome. Não quer saber se o coleguinha trouxe? A gente tem escola pública? Não. O coleguinha não tem a merenda ali na escola? Deixa eu ver se tem uma fruta para você. Deixa a gente ver, porque a gente trabalha a coletividade e o autocuidado. E o partilhar, né? Em algum momento eu não tenho, mas eu possa ter. Agora, na escola privada, você não faz isso. Eu não vou pegar uma lancheira de uma colega e dividir a comida da criança. Primeiro, posso que o outro comprou, eu vou ensinar, porque se você trouxe, você tem. Se você não trouxe, você não tem. É extremamente capitalista. Entendeu? A gente não foge do capitalismo, a gente está, mas eu não preciso ser maçante enquanto desigualdade social enquanto humana. Então, acho que essa é uma das principais questões e desafio da escola pública e que a gente tem perdido, que a gente não pode perder. Ótimo, Glaucia. Muito obrigada por ter contribuído aqui com a nossa entrevista. Ok, o prazer foi todo meu. É muito bom a gente contribuir com as questões das formações de vocês. E sempre que precisar, estamos aqui. Obrigada. Muito obrigada.